quinto ano, bom dia, né? Tudo bem aí com vocês? Então vamos começar a nossa aula, né? Hoje, dia 11 de agosto de 2020, terça-feira, tá? Nossa aula 70. Hoje nós vamos começar com matemática, vamos fazer a correção nas páginas 66 a 70. Lembrando aí que vocês ficaram de mandar as atividades da página 72 a 75 via WhatsApp, tá? Tem crianças que já mandaram para a tia Patrícia, então corre lá, envie para a tia Patrícia, tá? Só para relembrar ou seja, nas páginas 72 e 75, tá? A tia vai fazer agora a correção de 66 a 70. E na página 72 e 75, eu quero que vocês mandem para a tia Patrícia para me ver, para me avaliar vocês como vocês estão, se vocês aprenderam, ok? E depois nós vamos para os sólidos geométricos e figuras planas nas páginas 76 a 83, no próprio livro de disciplina, ok? Depois nós vamos não esquecer, né, de estudar a tabuada para amanhã, tá bom? No Google Meet, amanhã teremos aula no Google Meet, né, que legal. Então, não esqueça de estudar a tabuada, que a gente vai tomar a tabuada amanhã, tá bom? E vamos trabalhar a história nas páginas 175 a 180, o Rio de Janeiro no século XIX, 1801 a 1900, ok? Então, agora prepare aí o caderno de vocês, tá bom? O livro de vocês, correção nas páginas 66 a 70, ok? Então, agora nós vamos para matemática. Prepare aí, então, o livro de vocês, ok? Vocês vão fazer a correção aí, tá? Conforme a explicação da tia Patrícia na aula passada. Qualquer dúvida, amanhã no Google Meet, tá? Vocês tirem as dúvidas, se tiverem aí, tá bom? Então, faça a correção, dê uma pausa no vídeo para fazer as devidas correções, ok?
Fizeram a correção, então, certinho? Então, é igual eu te explicou, é muito fácil a simplificação aí, né? Vai simplificando até ver que não dá mais, né? Porque geralmente, como a tia havia explicado lá, né? A gente tem que simplificar, dividir pelo mesmo número, tanto de cima como de baixo, o numerador e o denominador. Se não der para dividir com os dois números iguais, aí não tem como simplificar mais, ok? Aí você já sabe, então tá tranquilo, tá? Qualquer dúvida, amanhã nós tira a dúvida lá no Google Meet, ok? Não esquecendo aí também que hoje vocês terão inglês, né? Que legal, né? Então agora vocês vão lá na página 76, tá aqui, ó, da tia. Vamos trabalhar os sólidos geométricos, ok? Então, a arquitetura e a escultura apresentam uma relação próxima com as mais diversas formas geométricas. A imagem a seguir da cidade de Barcelona, que fica na Espanha, mostra um bom exemplo nessa relação. Tá vendo aí, ó? No livro de vocês tá dando para ver melhor, né, ó? Tem vários tipos de formas aí que vocês podem estar vendo, né? Temos aqui uma esfera, né? Formato de uma bola. Tá vendo, né, ó? Vocês podem perceber também que os prédios apresentam, né, além do prisma, da esfera aqui, né, ela apresenta também forma de prisma, né? A escultura apresenta a forma de uma esfera, ó, né? Ó, quem já viu poliedros e corpos redondos? Vamos aprender um pouquinho? Quando nos referimos a sólidos geométricos, estamos falando de quê? De modelos maciços, como os da imagem a seguir. Tá vendo, ó? Vocês são corpos redondos, né? Poliedros e corpos redondos, né? Não só corpos redondos. Corpos redondos é tudo o quê? Que roda, tá? Esses modelos, quando representados no desenho, apresentam algumas características especiais para dar efeito de objetos tridimensionais, objetos que ocupam lugar no espaço. Então, todo esse objeto ele ocupa o quê? Um lugar no espaço. A presença de luz e sombra que dão ideia o quê? De volume. E o uso de linhas traçadas, ou seja, tracejadas, para representar partes não visíveis, tá? Olha o que vocês estão vendo aí, ó. É interessante também, importante, né, destacar as técnicas usadas para quê? Usadas para facilitar a visualização, né, de objetos tridimensionais representados no plano. Isso facilita o quê? A percepção das formas dos objetos e a contagem de números, que seria faces, vértices e arestas, né? Entender esta forma de representação ajuda na identificação e na classificação dos sólidos geométricos. Então, eu vou explicar um pouquinho na próxima página os poliedros e os corpos redondos, tá? Os poliedros são esses aqui, ó, ele não roda, tá? E os corpos redondos, ele já tem o quê? Uma parte arredondada, pelo menos uma parte arredondada. Essa aqui é toda redonda. Ó, tá vendo? A tia vai explicar um pouquinho para vocês lá. Virem lá na página 72, perdão, 78. Olha para vocês verem, ó, entre os diferentes tipos de sólidos geométricos, vamos destacar dois grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Ó, os poliedros aqui, ó. Os poliedros sempre tem as pontinhas, né, ó. Ele não roda, né? Agora, os corpos redondos, ele já roda, ele sempre tem o quê? Uma superfície, o quê? Arredondada, né, ó. Essa daqui é completamente toda rodada, arredondada, né? Que é a bola, a esfera, né? A gente fala bola, esfera. Olha o cone, tá vendo o cone? É uma parte aqui arredondada. O cilindro, né?
Então, os poliedros são sólidos formados somente por superfícies planas, tá? Eles apresentam o que? Face, as faces são essas aqui, ó, que a setinha está indicando, tá? Vértice são as laterais, tá bom? Ó, e aresta, tá? São 3 tipos que ela representa, tá? Então, vou explicar um pouquinho o que é face. Face é cada um dos lados dos poliedro, tá? É cada um dos lados do poliedro, é a face, tá? Aresta é o encontro de duas o quê? Faces, tá? O encontro de duas faces, ok? E vértice é um encontro de duas ou mais arestas, que são que as pontinhas aqui, que é chamado de vértice, tá bom? Então, os corpos redondos são sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada, como a tia explicou aqui, ó. O cone tem uma parte arredondada aqui, o cilindro já tem 2 partes arredondadas, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Aqui, ó, eles aqui. Os corpos redondos são sólidos geométricos que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Veja alguns exemplos que a tia já tinha falado, ó. A esfera, o cone, que é a parte de baixo, e o cilindro, que são as 2 partes arredondadas, correto? Ó, entre os poliedros que estudaremos, temos os prismas e as pirâmides. O que é os prismas? Os prismas apresentam 2 fases iguais, as 2 faces iguais, tá? Ó, as 2 faces são iguais, tá bom? Então, chamadas de base, a base é essa daqui, ó, tá? Todas as faces laterais são retangulares, já perceberam? Todas as faces, porque as faces ficam aqui, ó, na lateral, tá? A base, essa superfície aqui, ó, já tá mostrando com a seta, tá? A base, ó, a base de baixo e a base de cima, tá? E as laterais são as faces, ok? Eles recebem o nome de acordo com a forma de sua base. Vamos supor, isso aqui é chamado de quê? Prisma triangular, tá? Que a forma dele é de um quê? Um triângulo. Esse prisma aqui é retangular, porque o formato dela é de um retângulo, né? Por isso que é chamado de prisma retangular. Agora, esse aqui é o prisma pentagonal, que é formado de quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Penta, 5, ok? A base dela é 5, ó. Vocês podem contar. 1, 2, 3, 4. A gente sempre conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E esse aqui é um prisma hexagonal, tá? Por que hexagonal? Porque tem 6 lados, ok? Certinho? Igual penta é 5 lados, tá bom? O que são as pirâmides? Ela apresenta apenas uma base e as faces laterais são triangulares. Temos a base aqui embaixo e as faces laterais, né? Seriam as laterais dela, ok? As pirâmides também recebido o nome de acordo com a forma da sua base. Essa aqui é pirâmide, tá? Olha as pirâmides, ela sempre tem uma pontinha em cima, tá? Como é diferente dos prismas, ok? Tá? Então, vamos lá. Pirâmide. A pirâmide temos triangular, que é a forma de um triângulo, quadrangular, tá? A base dela é quadrada. A pirâmide pentagonal, que a base dela é o quê? São 5, tá? 5 lados. E pirâmide hexagonal, que seria de quantos lados? 6 lados, ok? Essa atividade aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar, tá? Vocês vão observar as figuras e pintar de acordo com a legenda. O rosa é o prisma, o amarelo, pirâmide, e o verde, o copos redondos. Então, aonde for prisma, vocês vão colorir de rosa, ok? Onde for amarelinho, a pirâmide. E onde for copos redondos, vocês vão pintar de verde, tá bom? Ok?
Então, na verdade, na número 2, o que vocês vão fazer na número 2? Na número 2, vocês vão escrever o nome dos corpos redondos que você pintou na atividade anterior, indicar a diferença entre elas, tá? Vamos supor, a esfera. A esfera é formada apenas por quê? Por superfície curva, né? O cilindro, aí você vai especificar, são quantas bases que o cilindro tem, tá bom? Ok? Agora, na página 81, o que vocês vão fazer na página 81? Vocês vão escrever o nome de cada figura, tá? E anotar o número de quê? De faces, vértices e aresta, tá? Então, o nome, vou colocar o primeiro aí, só para vocês terem uma noção. Quem que é essa primeira figura aí? O que significa essa primeira figura aqui, ó? Tá? Aí vocês vão especificar que figura é esta, tá bom? Ó, o nome, número de faces, número de vértices e número de aresta, ok? Vocês vão colocar um de cada, ok? Identificando o nome, o número de faces, ok? E de arestas e vértices, tá? E para poder estar ajudando vocês, vocês vão lá na página, no material de apoio de vocês, na página 183, tá? Você vai encontrar uns sólidos geométricos aí, tá? Figuras planas. Então, vocês vão recortar e colar e formar esses sólidos geométricos aí, tá? Essas partezinhas vocês vão recortar, tá? E depois vocês vão colar. E essa atividade vocês vão mandar para a tia Patrícia, vão estar enviando lá para a secretaria segunda-feira, tá bom? Então, vocês vão montar ela, tá? Os sólidos geométricos. Depois, ó, tá vendo? Vocês vão montar na página 185, na página 187 e na página, perdão, 185, 187, tá? Depois da 187, 189 e acabou, tá bom? Vocês vão montar para a tia Patrícia aí e vão descobrir que sólido geométrico é esse, que tipo de figuras planas é esse daí, tá bom? Na próxima aula a tia quer ver, tá joia? Certinho? Então, vocês mandam para a tia Patrícia lá na secretaria segunda-feira, tá? E o número 4, qual é o sólido geométrico que apresenta 4 faces, 4 vértices e 6 arestas? Desenho no espaço abaixo. Desenho no espaço ao lado, ok? Continuando aí a nossa aula na página 82, no número 5, vocês vão pintar as pirâmides, tá? Que apresentam um número de faces igual ao número de vértices, ok? Certinho, tá? E no 6, vocês vão, na ilustração abaixo, o que vocês vão fazer na ilustração abaixo? Na ilustração abaixo, qual forma geométrica foi usada para representar os planetas? Aí vocês vão ver que tipo de figuras geométricas foram representadas aí, né? Identificadas para representar o planeta, tá? Número 7, desenhe no espaço abaixo um corpo redondo que apresenta uma vértice. Tem que ter uma vértice só, tá bom? E vocês vão desenhar ele logo aí embaixo, ok? Muito fácil, né? E na página 83, a última página, para nós finalizarmos matemática, vocês vão preencher a tabela, a seguir escrevendo semelhanças e diferenças que você observa entre os sólidos geométricos indicados, tá? Nós temos aí o que você pode perceber, perdão. No número 8, vocês estão vendo que tipo de sólidos geométricos aí? Nós temos o cubo, né?
Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui para vocês verem. Vocês têm o cubo e tem o quê? O que é essa figura aqui? Esse sólido geométrico, na verdade. Vamos ver se vocês vão adivinhar. É um cubo e uma prisma retangular, tá? Ó, nós temos o cubo e o prisma retangular, tá bom? Você pode ver que ela é um retângulo, né? Os dois sós apresentam faces planas, então vocês vão colocar a semelhança dele e as diferenças, tá? Então, na verdade, os dois sós, eles apresentam o quê? Faces planas, tá? A face dele é plana, as faces, né? É plana. O cubo e o prisma retangular, ele tem o mesmo número de faces, vértices e arestas, tá? Porém, um é quadrado, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e o outro é retangular, tá bom? A diferença é essa daí, né? São todas quadradas, né? As faces do cubo e do retangular não, tá? Apresentam faces retangulares, tá? Vocês vão colocar a semelhança e a diferença, ok? Certinho? O que vocês podem estar percebendo aqui? O primeiro é um cone, tá? Vocês perceberam aí que é um cone, ok? Vou diminuir ele aqui. O cone, tá? A base dele é arredondada, temos uma vértice, né? E o cilindro já é o quê? Tem duas bases, né? As duas bases, o quê? Curvada, arredondada. Então, ambos os sólidos apresentam uma fase curva. Todos os dois apresentam uma fase curva, porém, qual que é a diferença entre eles? Que no cone há uma fase plana, tá? Que é essa daqui, que é a base, tá? E um vértice, que é a pontinha, né? Agora, já no cilindro, nas duas faces planas, seria o quê? A base, e ela não tem vértice, ok? Essa que é a diferença, tá bom? Ó, na número 9 é simples de fazer, vocês apenas vão, na ilustração a seguir, temos diferentes sólidos geométricos, vocês podem perceber, né? Vocês vão representar cada um como se estivesse sendo visto de cima, ou seja, vista superior. Ó, o cubo seria, olha como seria o cubo olhando de cima, tá? O cone, ok? A parte dele, a base dele, tá? E vocês vão fazer isso daí, tá bom? Agora nós vamos para a história, tá? Pega o livro de vocês lá em História 175, tá bom? Vamos ler com a tia Patrícia aí? Vamos lá? Vamos lá. Rio de Janeiro no século XIX, 1801 a 1900. Muitas mudanças ocorreram na segunda capital da colônia depois da chegada da família real ao Brasil, com certeza, né? Como visto na unidade anterior, a primeira grande mudança realizada em decorrência da chegada da família real foi a abertura de quê? Vocês estudaram isso, né? Lembram? Foi a abertura do comércio para as nações além de Portugal, que significou que o fim do pacto colonial, né? Daquele momento em diante, a colônia poderia comercializar, né, com os outros países, que antigamente não poderiam, né? A Inglaterra foi muito beneficiada com essa medida, pois desfrutava de vantagens no pagamento de impostos, ok? Então, a partir de então, mercadorias inglesas passaram a fazer parte do quê? Do cotidiano da população, né? Tá dando para enxergar direitinho aí? Da população carioca, tá? Alimentos, utensílios domésticos, ferramentas, sombrinhas, chapéus, cadeiras, roupas, entre outros produtos, era comercializado nas lojas da própria cidade, tá? Aí nós temos uma imagem que está representando o que essa imagem? O que ela nos representa? É a chegada do príncipe Dom João à Igreja do Rosário, tá?
Essa arte aí fica lá no Museu Histórico na cidade do Rio de Janeiro, tá? Essa arte fica lá no museu. Os hábitos dos antigos moradores foram se transformando, pois a corte portuguesa trouxe os costumes até então desconhecidos pela comunidade local. O jeito de se vestir, até o jeito de se vestir, né? O modo de conviver e o uso de utensílios domésticos foram copiados europeus pelos habitantes do Rio de Janeiro e também de outros lugares, né? Observe as imagens aí que retratam o vestuário dos moradores do Rio de Janeiro. E esse tipo de vestimenta era adequado ao clima quente dessa cidade? O que vocês acham? Por ser muito quente, o vestimento era ideal? Com certeza não, porque lá era muito quente, mas era o jeito e o modo deles se vestirem, né? Eles já estavam acostumados a se vestir desse jeito, né? Os modos de convivência deles, né? Que eram copiados, né? Foram copiados europeus pelos habitantes do Rio de Janeiro e também outros lugares. Já esse daqui são os trajes femininos, tá? Olha como que eram os trajes femininos. Tá vendo aí? Tá dando para perceber? No livro de vocês estão bem melhor, né? Então, na verdade, eu vou colocar essas duas aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Para vocês observarem melhor, tá? Então, na verdade, o que que acontece? O príncipe regente Dom João VI, tá? Sua família e seus funcionários habitavam as melhores moradias da cidade, sabiam? Os cobrados, constituídos por vários cômodos, eram construídos lado a lado. As janelas, como treliças, permitiam que as pessoas observassem a movimentação da rua e impediam que os de fora conhecessem o interior das casas. As famílias abastadas possuíam belas mobílias, pratarias e porcelanas importadas. Ao lado dos sobrados, erguiam-se casas menores, algumas de pau a pique com um único pavimento. Nessas habitações residiam famílias modestas formadas por trabalhadores livres ou ex-escravizados que dispunham de poucos recursos, tá? Para a sua sobrevivência. A criação do Jardim Botânico do Banco do Brasil, aqui está o Jardim Botânico, tá? Então, a criação do Jardim Botânico do Banco do Brasil, da Biblioteca Real, entre outras construções, deu um novo visual ao Rio de Janeiro, né? Então, esse daqui é o Jardim Botânico, ele foi criado, né? Inicialmente para o quê? Para o cultivo de plantas vindas do Oriente, tá? Como baunilha, canela e pimenta. Aos poucos o local foi ampliado, tá? E adornado, né? Com lagos e cascatas. O objetivo, qual que era o objetivo? Aí era o quê? Que também servisse como espaço de lazer dos habitantes da cidade, tá? Onde que eles poderiam passear com as suas famílias, né? Bem legal, né? Vieram ainda para o Brasil artistas e cientistas que se dedicaram aos estudos da flora e da fauna brasileiras e retrataram com imagens o cotidiano da sociedade da época. Entre eles destacou-se o que? O trabalho dos artistas franceses. Lembra daquele artista lá que a gente trabalhou ele bastante? Francês Jean-Baptiste Debrecht e alemão Joan Moritz Rugendas. Suas pinturas são documentos que ajudam a compreender aquele período da história no Brasil, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade aí? Vocês vão observar a tela, tá? A obra de arte aí, tá? Na letra A, nós temos 4 figuras, tá? Essa daqui foi pintada pelo Rugendas, Joan Moritz, 1865, uma gravura, né? Coleção Banco do Itaú, em São Paulo, tá? Então, vocês vão perceber, vai ter 3
questões aí, 3 alternativas para vocês estarem marcando, tá? Essa imagem aí retrata o quê? Índios flechando uma onça, ponte de cipó ou ponte de Santa Efigênia? Ou seja, Ifigênia. Aí vocês vão verificar e vão marcar qual das 3, ok? Só tem que ter uma correta. E a letra B? A letra B retrata o quê? Mas daí também foi o Rugendas, João Moritz, 1835, uma gravura, né? Coleção Banco Itaú, São Paulo. Então, nós temos 3 sugestões aí também para vocês, 3 alternativas para vocês estarem marcando a alternativa correta. O que está retratando aí? Carregadores de água, cachoeira ou lavadeiras do Rio de Janeiro? Marquem aí, ok? Depois mandam para a tia Patrícia. A letra C já é o Debret Jean Baptiste, né? 1817 a 1818, uma aquarela sobre papel, Museu Castro Maia, fica no Rio de Janeiro. Tá? Então, essa imagem aí, ela retrata o quê? Casário? O casário? A ponte de Santa Ifigênia ou o interior de uma casa cigana? Marquem e manda para a tia Patrícia, ok? Letra D. Debret Jean Baptiste, 1823, também fica no Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro. Então, essa imagem, essa figura retrata o quê? Negros vendendo galinhas e perus? Tropeiros pobres de São Paulo ou interior de uma casa cigana? Aí vocês vão marcar a resposta correta aí, com X, tá bom? Agora vocês vão aí, tá em casa, vão ler esse texto, tá bom? E vocês vão ler esse texto aí, tá bom? E vão fazer as atividades de acordo com o que se pede aí, tá bom? Então, vocês vão fazer até na página 180, ok? Qualquer dúvida, só mandar mensagem para a tia Patrícia. E, por favor, não esqueçam, tá bom? De mandar a atividade para a tia Patrícia. Vocês vão fazer acento, vão ler, tá? Esse texto cotidiano feminino, como que era o cotidiano feminino na época, tá bom? Analisar esse texto e fazer as atividades até a página 180. E está mandando as atividades para a tia Patrícia via WhatsApp, tá bom? Não esqueça para a tia estar avaliando vocês, como vocês estão, ok? Super fácil. E amanhã, não esqueçam também, na aula do Google Meet, tá? Que amanhã teremos o que mesmo? Tabuada, tá aqui, ó. Estudar a tabuada, ok? Ok? Então, tá bom. Então, beijos, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom?